beleza? Vem mais um vídeo aí do Professor Olavo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, apoiem nosso canal. Quem tiver condições também, se inscreva aqui no Brasil Sem Medo. Assine aqui o Jornal do Professor Olavo. E vamos lá, vamos mudar o Brasil. Valeu, forte abraço. Então, como em toda filosofia, o fundamento dos fundamentos é a resposta à pergunta sobre o ser, sobre a existência. Vamos dizer, sobre a famosa pergunta de Leibniz, por que existe o ser e não antes o nada? Tá certo? Então, essa pergunta se subdivide, evidentemente, numa explicação causal e numa justificação. Quer dizer, o porquê significa a pergunta causa eficiente, quer dizer, de onde surgiu o ser. É isso. E por que ele existe também significa qual é o seu fundamento ou a sua justificação. Então, nós podemos partir, vamos dizer, da pergunta mais corrente sobre a existência da matéria. Nós todos vivemos num universo constituído de matéria, um universo que tudo tem peso, forma, medida, tá certo? Então, a matéria constitui o ambiente imediato no qual nós vivemos. Então, o problema é que nas discussões correntes, nas quais às vezes se envolvem pessoas de grande autoridade no mundo científico e filosófico, geralmente se confunde a pergunta pela origem da matéria com a pergunta pela origem do ser. Né? Se perguntamos aí ao Dr. Richard Dawkins, ou ao professor Hawking, por que existe o ser e não antes o nada, ele nos responde com uma teoria sobre a origem da matéria. Tá certo? E nessa resposta fica subentendido que a matéria pode ter-se, porque a matéria, né, ou seja, o nosso universo, tal como nós o conhecemos hoje, pode ter surgido da combinação de determinadas forças sem a necessidade de um agente consciente externo que as pusesse em movimento. Então, seria onde a matéria teria se formado por uma espécie de espontaneidade de forças pré-existentes. É claro que isso responde apenas à origem da matéria e não à origem do ser, de algum modo. Isso não responde nada sobre o fundamento do ser. Mas, qualquer que seja o caso, se a matéria se formou a partir da combinação, do encontro de forças pré-existentes, então nós temos duas conclusões imediatas dessa teoria, que hoje é mais ou menos aceita pela comunidade científica de modo geral. Em primeiro lugar, essas forças preexistiam ao universo e elas não são absolutamente um nada, elas são alguma coisa. Então, este algo já preexistia ao universo material e não podemos dizer que isso fosse um nada. Então, evidentemente, essas forças já eram a presença do ser, de algum modo. Né? Elas tinham um ser. Em segundo lugar, se elas se encontraram e produziram um resultado, é porque elas se encontraram, vamos dizer, numa quantidade e numa proporção apta a produzir esse resultado. Isso quer dizer que a proporção das várias forças, com que as várias forças entraram nessa combinação e a proporção da combinação como tal, obedece a uma fórmula matemática. Né? Se falhasse essa fórmula, nada teria acontecido. Ou seja, se houvesse uma diferença para mais ou para menos nas forças, então nada teria acontecido. Então, a exigência absoluta que está subentendida nessa teoria é de que houvesse uma proporção matemática capaz de gerar, pela combinação dessas forças, todos os resultados subsequentes, ou seja, a totalidade do universo que se formou a partir daí. Isso quer dizer que, além das forças, existia então uma segunda coisa que se chamava proporção matemática. Ou seja, isso quer dizer que as leis da matemática preexistiam então a este momento da criação da matéria. E as leis da matemática certamente não são um nada. Ora, que leis da matemática existiam? Podemos dizer que só existiam aquelas que entraram naquela combinação específica? Não, isso é absolutamente impossível, porque faz parte vamos dizer, da própria natureza
das leis matemáticas o fato de que cada uma delas está ligada às outras por uma rede imensurável de nexos de consequência. Quer dizer, o conjunto inteiro das consequências matemáticas já existia, então, já preexistia, então, a existência da matéria, e nós não podemos dizer de maneira alguma que isso era um nada. Como nessa teoria está subentendido que todo o universo se originou naquele instante, então é absolutamente necessário que naquela combinação estivessem contidas absolutamente todas as possibilidades que depois se desenvolveram e se manifestaram sob as formas que hoje nós conhecemos. Então, a estrutura inteira da matéria, a tabela periódica dos elementos, as leis da biologia, o ADN, a possibilidade das várias espécies animais e, finalmente, a possibilidade da espécie humana e a possibilidade de que a espécie humana estivesse hoje aqui meditando sobre este assunto. Se isso não estivesse contido, vamos dizer, na fórmula inicial, isso não poderia ter acontecido de maneira alguma. Se a fórmula, vamos dizer, do momento inicial determinou tudo o que aconteceu depois, então certamente tudo o que aconteceu depois estava ali contido sob a forma de uma lógica interna de possibilidades. Então, isto quer dizer que a possibilidade de que determinados seres, bilhões de anos mais tarde, retroagissem sobre esse movimento todo, meditando sobre o caminho inteiro percorrido, e pudessem, de certo modo, vislumbrá-lo num único instante, como nós estamos tentando fazer aqui, ou como fazem os debatedores científicos quando entram neste assunto, essa possibilidade também tinha que estar contida lá. Ou seja, a possibilidade da consciência do processo já estava dada na forma inicial do processo, senão ela jamais aconteceria. Então, isto quer dizer que dentro desta fórmula já estava contida a visão autoconsciente do próprio processo, porque quando nós tomamos consciência do trajeto percorrido, ora, nós não saímos de dentro do processo universal para tomar consciência dele, nós estamos dentro dele ainda e, ao mesmo tempo, estamos vislumbrando o trajeto inteiro percorrido. Então, é o próprio processo que toma consciência de si mesmo através das nossas ilustres pessoas. E esta possibilidade, evidentemente, já estava contida na fórmula inicial. Ou seja, é claro que a fórmula inicial, neste sentido, é perfeitamente consciente de si mesma. Porque se a possibilidade de ela tomar consciência já está contida nela desde o início, para se manifestar depois de alguns bilhões de anos, então, enquanto possibilidade lógica, essa consciência já está contida lá desde o início. Então, quando nós dizemos o conjunto das leis matemáticas, você não pode esquecer que as leis matemáticas são exatamente as mesmas leis da lógica. Não há diferença alguma, estruturalmente, entre a aritmética elementar e as leis da lógica. Então, o conjunto inteiro da lógica, tal como conhecido pelos seres humanos, e mais a parte que ainda não é conhecida e que pode se manifestar amanhã ou depois, também já estava contida lá. Então você vê que antes da formação da matéria existia um bocado de coisas e tinha que existir necessariamente, senão a formação da matéria jamais aconteceria. Ora, estas coisas que existiam então antes da formação da matéria eram, note bem, o conjunto das possibilidades que se manifestaram ao longo da história do universo e das que ainda não se manifestaram e podem se manifestar ainda. Né? Então, significa a fórmula inicial continha absolutamente tudo, inclusive a consciência do processo. Ora, se continha a consciência do processo, nós podemos perguntar, ela podia conter somente a consciência do processo? E mais nada? Isso é absolutamente impossível. Né? Porque se nós dissermos que nesta fórmula estavam contidas todas as possibilidades que se manifestaram e as que não se manifestaram, e mais ainda, as que jamais se manifestarão, então é necessário que nesta fórmula estivesse contido muito mais do que o universo efetivamente existente.
De certo modo, estava contido ali todos os universos possíveis. Mais ainda, do mesmo modo como nós hoje temos a consciência não só deste universo existente, e somos até capazes de, vamos dizer, de esboçar o trajeto inteiro percorrido, mas também nós somos capazes de conceber universos inexistentes, porém possíveis. Né? A cosmologia moderna chegou a ser definida como uma ciência que investiga modelos possíveis do universo sem levar em conta se eles foram levados à prática ou não. Então, é evidente que também todos esses universos possíveis e a consciência deles também estava contida na possibilidade inicial. Note bem, quando eu falo possibilidade, vocês devem se resguardar de entender esse sentido, esta palavra, no sentido fraco em que nós dizemos apenas que uma coisa é possível, quer dizer, uma possibilidade humana pensada. É claro que as possibilidades estavam lá, mas não apenas como possibilidades pensadas pelo ser humano, mas como possibilidades reais, porque se manifestaram de fato. Então seriam mais corretamente chamadas potências. Então, as potências todas que compõem o universo efetivamente existente, mais todos os universos possíveis, existentes e inexistentes, por manifestar ou eternamente imanifestados, estavam tudo lá junto com a consciência deles todos. E isso é exatamente o que nós chamamos o Logos, ou inteligência divina. Então, nós chegamos à conclusão de que, em qualquer das hipóteses, no princípio era o Verbo.